7 minutos. Essa é a sua Rádio Aspa. Hoje, dia 25 de setembro, do ano de 2014, temos o prazer de receber aqui duas pessoas muito especiais aqui no nosso estúdio da Rádio Aspa. Primeiro, vou cumprimentar, dar uma boa tarde à doutora Thelma Advíncula, que está aqui com a gente, vai conversar com a gente. Também o nosso amigo Cláudio Casimiro, sempre aí postando nossas notícias, nossas informações, é o Cláudio Casimiro. E também a nossa assessora de imprensa, a nossa novíssima, a nossa pessoa bacana demais, que é a Raquel. Mas eu quero começar o programa de hoje agradecendo aos meus amigos aí pela audiência de ontem. O pessoal mandou muita gente mandou mensagem pra gente. Vamos pra Érica Ribeiro. Alô, Érica. Um beijo pra você, muito obrigado pela audiência. O Lucas Ribeiro também, essa é a irmã da Érica, né? Lucas Ribeiro, Então, um abraço pra você, meu amigo Lucas. Também o nosso grande amigo, uma pessoa muito especial, tivemos o prazer de conhecer, que é o José Eudes, da polícia lá do Piauí, estava com a gente, policial cabo lá da polícia do Piauí, estava nos ouvindo lá. Muito obrigado, José Eudes, e também a Silvane Rodrigues Rabelo. Silvani mesmo. É o pai da Vanessa. O pai da Vanessa. Silvani, muito obrigado pela sua audiência, além dos nossos amigos lá da Aspa de Unari, o pessoal de Conselheiro Lafayette, os meus amigos do Cerro, o pessoal de São Sebastião do Maranhão, com uma audiência lá em São Sebastião do Maranhão, lá na Ellen Calçado, tá lá com o Luane Lima, o pessoal fica ligadinho aqui na Rádio Aspa. Vamos começar esse programa de hoje, vamos falar. Vou passar a bola para Raquel. Raquel, boa tarde. Vamos começar esse papo bacana que a gente tem muita coisa para falar. Boa tarde, ouvintes. Nós estamos recebendo agora duas visitas especiais. A primeira visita é da dentista Thelma Advíncula. Ela tem uma experiência de apenas 18 anos como docente e 28 como dentista. Não é isso, doutora Thelma? Eu sou formada há 28 anos e tenho 18 anos de experiência na especialidade de ortodontia. E ela também foi coordenadora do curso de aperfeiçoamento em ortodontia da Associação Brasileira de Ortodontia, seção de Minas Gerais. E professora de ortodontia no curso de especialização em odontopediatria da ABO Minas Gerais. Atualmente ela dedica somente à clínica mesmo, a atuar no seu consultório. Boa tarde, doutora. Boa tarde, meus ouvintes. É um prazer, uma alegria estar aqui, podendo partilhar com vocês algum conhecimento que possa ser útil na vida de cada um. Estamos recebendo também o nosso queridíssimo Cláudio Casimiro, e blogueiro, escritor, poeta, sociólogo, e sempre aqui nos dando uma mãozinha com a sua inteligência e sua capacidade. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, doutora Thelma, Nelson, toda a equipe da Rádio Aspa. E aos ouvintes, uma boa tarde, e tenho certeza que tirarão um grande proveito da entrevista da doutora Thelma Advíncula. Com certeza. Então vamos, sem mais demora, vamos à primeira pergunta. Doutora Thelma, o que é ortodontia? Ortodontia é uma especialidade dentro da odontologia que cuida do crescimento facial e cuida do posicionamento correto dos dentes. A face ela tem que crescer e na vida adulta ela tem que ser harmônica, equilibrada e os dentes bem posicionados para se evitar doenças gengivais, fratura de dentes e uma boa estética que é um desejo de todos nós no mundo de hoje. Doutora Thelma, o que é uma harmonia facial? A face, numa visão frontal, a face é dividida em 3 partes. Ela é dividida numa parte superior, uma parte média e uma parte inferior. A parte superior compreende ali a região da testa, a parte média compreende a região ali dos olhos e do nariz, e a parte inferior compreende a região do lábio superior, do lábio inferior e do queixo. E essas 3 medidas têm que ser proporcionais, ou seja, tem que encontrar a mesma medida nessas 3 áreas. A boca deve estar selada, não pode ter abertura da boca em repouso. A pessoa quando está sem falar, em repouso, ela tem que ter um selamento labial e isso compõe uma harmonia da face. E nós vamos conversando também, antes de começarmos, sobre a importância da ortodontia. Qual é a importância?
A ortodontia, além de permitir uma estética facial e do sorriso, ela previne fratura de dentes, ela ameniza ou evita doenças gengivais, ela diminui a propensão da pessoa a desenvolver bruxismo. Então, o equilíbrio da mastigação, a fonação, isso tudo são ganhos que um dente bem posicionado pode permitir ao paciente. Então, como nós observamos aqui, a odontologia ela trabalha sim com a estética, mas pensando na saúde do paciente. Pensando na saúde. A estética hoje é uma procura imediata no consultório, mas o paciente, quando chega com essa demanda da estética, a gente, após o exame, a gente orienta ele sobre outras questões que ele pode ter, como a retração gengival. Então, o paciente que tem um dente mal posicionado, que esse dente está sofrendo esforço exagerado, ele pode desenvolver uma retração gengival e, consequentemente, uma sensibilidade ao dente, uma sensibilidade no dente. E isso tudo é corrigido com um processo preventivo na ortodontia. Doutora Thelma, deixa eu completar essa pergunta da Raquel também, além de fazer mandar um abraço também para a Marley Mendes e a Silvana Fátima de Nova Lima. Também essa coisa da estética, hoje em dia é muito pregado, né? Desde em redes sociais, muito sorrindo, e também dá uma autoestima, né? A pessoa com dente arrumadinho. É isso mesmo? O que acontece é o seguinte: hoje, devido ao aumento da estimativa de vida das pessoas, e as pessoas estão buscando mais qualidade de vida, têm mais acesso à informação, elas estão mais ativas no mercado de trabalho mais tempo. Então, isso tudo faz com que o desejo estético esteja aumentando na atualidade. Porque hoje é muito comum você ver uma pessoa aos 60 anos ainda na vida ativa profissional. Então, o desejo estético dessa pessoa que está engajada numa vida profissional, numa vida afetiva, numa vida social, é uma demanda e uma demanda que a gente não deve negligenciar. A gente deve valorizar a autoestima da pessoa, porque isso até previne depressões, tristezas e outras complicações da vida individual de cada um de nós. É verdade. Tem alguns programas de auditório que a gente costuma ver no final de semana, volto para minha casa, arrumo meu lar. A primeira coisa que eles fazem, geralmente, com as pessoas é levar a pessoa ao dentista. Né? Às vezes a pessoa tem um dente um pouco maltratado, aí você vê que dá autoestima para a pessoa, né? Resgatar a autoestima começa pelo sorriso, né? A pessoa que não sorri, que tem aquela autoestima, né, Raquel? É verdade. E é algo histórico. Os dentes, desde a pré-história, a mulher e o macho, né? Eles eram escolhidos pelos dentes fortes, né? Sadios. Então já é uma concepção histórica, não é isso mesmo, Cláudio, da espécie humana, observar os dentes. Exato, os escravos, um parâmetro para a compra de escravo, inclusive era a qualidade, né, a condição boa da dentição. Naquela época o escravo mercadoria, né, então era um dos requisitos para a compra, né, desse escravo para a fazenda. Gostaria de cumprimentar todos os odontólogos, né, no nome da doutora Thelma de Víncula. E uma dúvida que a gente tem muito com relação, a senhora citou bem, a questão das correções que a ortodontia possibilita fazer, não só na questão da dentição, mas também na face. É possível modificar a face, algum defeito facial, através da ortodontia? Perfeita essa sua pergunta. A ortodontia, ela redireciona o crescimento da face. Então, quando você examina uma criança em torno aí de uns 6, 7 anos de idade, você já pode observar se essa face está crescendo com harmonia. Se ela está tendo uma tendência de ter um queixo pequeno ou um excesso de crescimento da mandíbula para frente, se essa criança está fechando a boca de forma adequada ou não. Se ela está respirando de forma adequada, a respiração é algo fundamental no crescimento facial. Se a criança não respira adequadamente pelo nariz, essa região que é
como eu expliquei, o terço médio da face, que compreende a região do nariz e dos olhos, esse terço médio não vai crescer, ele vai ficar diminuído no seu crescimento. Enquanto isso, o terço inferior, que compreende os lábios superiores e o lábio inferior, vai crescer em demasia, gerando uma desarmonia. Então, quando você tem um paciente que te procura com uma desarmonia de crescimento e ele ainda tem potencial de crescimento, a ortodontia tem muito a oferecer a este paciente. Quando completado já o crescimento, ou seja, quando o menino adquiriu a voz adulta, masculina, adulta, o crescimento já não ocorre. Então, este menino já está fadado a ter uma desarmonia facial permanente. A menina, quando ela tem a menarca, que é a primeira menstruação, a partir da menarca, 6 meses após, o crescimento cessa. Então, a partir desse momento, então, aquela má formação esquelética da face se torna permanente. Com certeza. E uma coisa que também nós estávamos conversando sobre as consequências desse crescimento desarmonioso, se eu posso falar dessa forma. A pessoa tem uma baixa estima, mastigação, respiração e outra coisa, como o doutor Léo veio falar sobre alergia, ele falou que algumas, vamos falar de novo, desarmonia da face propicia a uma infecção, geralmente é uma sinusite, por causa dessa respiração pela boca. Então, assim, facilita também. Então, é um conjunto entre a pediatria, o dentista e o alergista, né, doutora? Na verdade, eu acho que é importantíssimo a todas as pessoas, educadores e profissionais de saúde, que tratam das crianças ou têm convívio com as crianças e os pais, estarem atentos como que a face dessa criança está crescendo. Se o queixinho dela está harmonioso em relação ao lábio, se ela está dentucinha, ou se o queixo está crescendo muito, se ela está fechando a boca ou não. Porque quando a criança respira pela boca e não respira pelo nariz, o céu da boca, que seria o assoalho do nariz, ele não vai crescer. Ele não crescendo, dificulta a respiração nasal. E aí a criança pode desenvolver todos esses processos alérgicos que o otorrino bem falou com você. O Cláudio Casimiro, ele tem experiência, e eu como mãe também, que meus 2 filhos, eles usam aparelho, e ele também, as filhas foram cuidadas, né, pela doutora Thelma. E, doutora Casimiro, como é que foi assim, colocar o aparelho nas suas meninas? Como geralmente, hoje é status, mas algumas crianças não gostam. Por exemplo, meu menino teve que usar aquela, eu não sei o que se chama, puxa burro, que tem no rosto e amarra na cabeça. Ele usou isso um tempo, mas à noite, só na hora de dormir. Apesar que ele não tinha vergonha, não, ia na rua também jogar bola. Máscara facial, isso mesmo. As minhas filhas, elas queriam já utilizar o aparelho, mesmo sem saber se tinha ou não necessidade de utilização do aparelho. Feitos os exames, né, foi detectado a necessidade. E tivemos aí, eu costumo falar sorte, né, porque são muitos profissionais, e nós tivemos a sorte de sermos atendidos, né, pela doutora Thelma de Vínculo, e que permanece o tratamento de uma das meninas até hoje, e com resultado. Né, a gente percebe o resultado visivelmente, a questão do afastamento do dente, houve uma aproximação, né, nós temos encaixe. Então, além da questão do status também, devido à faixa etária dela, né, pré-adolescente, acha bonito também utilizar a questão dos aparelhos, né? A questão estética, né? É verdade. É bonito, né? Pode falar, doutora. Um beijo para a Claudinha, que é a filha do Cláudio. A gente sempre acha que mau posicionamento do dente é sempre um dente em cima do outro. Então, quando você tem uma criança e um dente está em cima do outro, você acha que aquilo ali é má oclusão, que aquilo ali é um problema. Só que nem sempre é só isso. No caso da Claudinha mesmo, é excesso de espaço. Quando você tem muito espaço entre os dentes também é uma má oclusão. Também é um problema, porque quando você alimenta, você morde um pão de queijo, os dentes têm que cortar
este alimento. O alimento não pode impactar na gengiva, porque a médio prazo, que é um prazo bem curto, um prazo de 10 anos, você pega uma criança que está com 15 anos, 13 anos de idade, quando ela estiver com 23, ou seja, 10 anos depois, e ainda é muito jovem, aquela impactação do alimento sobre a gengiva pode gerar perda óssea, retração da gengiva, sensibilidade dentinária, que é dor quando você vai comer alguma coisa gelada ou alguma coisa ácida. Então, a má oclusão, o mau posicionamento dos dentes não é só o apinhamento, os dentes sobrepostos, mas os espaços também presentes entre os dentes também é uma má oclusão. Agora são 2 horas e 23 minutos, tá? Assunto bacana demais. Depois eu quero perguntar para a doutora Thelma, é uma reportagem que eu vi, fantástico. Lá no Rio de Janeiro tinha alguns jovens que fizeram o curso para colocar o aparelho, e eles estavam colocando nos amigos deles lá na periferia, com borrachinha diferente. Depois eu quero falar um pouquinho disso a senhora, mas agora são 2 horas e 24 minutos, vamos faturar, daqui a pouco estamos de volta. Lembrando que você deve mandar a sua pergunta para radio@aspa.org.br, também pelo facebook.com/Rádio Aspa. Boa tarde, você está na melhor. Com a gente, com o Nelson Martins aqui, na sua Rádio Aspa. Boa tarde.